Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre um novo gênero textual. A gente vem trabalhando, conhecendo e revendo alguns gêneros textuais desde o início do ano, né? E hoje a gente vai falar sobre mais um deles, que é esse aqui, ó. A fábula. O que é uma fábula, professora? A fábula é um dos textos mais vistos, né, depois dos contos de fadas. É um dos gêneros mais vistos nas histórias infantis. Por quê? Porque a fábula ela utiliza de animais e seres inanimados, que são seres que não têm vida, e ela dá vida para esses seres. Então os animais falam, os animais vivem como pessoas, né? Então eles falam, eles fazem as coisas. Os seres inanimados, pedras, madeiras, eles podem criar vidas também. Então é um tipo de história que tudo pode acontecer, né? E essas histórias, ela tem uma parte específica que é só delas, que a gente chama de moral da história. Ela sempre tem um ensinamento para nos dar. Então, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender o que aquilo quer dizer, né? E nada melhor do que uma história infantil para nos ensinar algumas lições. Então, as fábulas, todo final da história, né? Todo finalzinho da história das fábulas tem uma lição de moral. A moral da história, ou seja, o que aquela história quis dizer, né? Por que aconteceu aquilo? O que ela tem a nos ensinar? Então, as fábulas, ela tem essa característica. Utiliza na maioria das vezes os animais como os personagens principais e no final tem sempre uma moral, uma lição de vida para a gente retirar daquela história. Então, toda vez que você lê uma história, né, que ela for contada por animais, tiver como personagem principal os animais, e no final da história ela apresenta uma lição, apresenta uma moral, significa que você leu uma fábula, tá? Na maioria das vezes aparece a palavrinha moral, moral da história, lição, e daí tem uma frase. Mas às vezes pode não aparecer, mas na própria história você consegue retirar essa lição de vida, essa moral, tá bom? Então vocês conseguem entender que é uma fábula por essas características, tá? Ela é uma história narrativa, que ela é texto corrido, tem falas, bastante falas. Então, leiam aí a fábula que a professora vai apresentar na atividade de hoje. Leiam com bastante atenção. Pessoal, para a gente conseguir interpretar um texto, na maioria das vezes a gente não consegue na primeira leitura, tá bom? Então, façam a primeira leitura, dá uma revisada, leia de novo. Cuidado com a entonação na hora de falar. Tem o sinal, o ponto de interrogação? Façam a entonação de pergunta. Tem o ponto de exclamação? Façam o sinal de espanto, de admiração, de susto, dependendo do contexto da frase, né? Então, tentem ler com esse tipo de entonação. Ponto final, dá uma pausinha, recomeça, vírgula, respeita, continua, né? Então, a gente tem que começar a realizar a leitura desta forma para a gente ter uma melhor compreensão. Então, na maioria das vezes, a compreensão não vem na primeira leitura, é preciso ler novamente, tá? Então, leiam aí com bastante atenção, leiam as atividades, respondam aí. Se tiver dúvida, pode chamar a Pro que eu vou auxiliar vocês, certo? Um beijo, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!